Glória a Deus. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Irmão, não saia desse mover. Não deixe nada te roubar. Amém? Fique atento. Fique atento aos sinais, fique atento aos movimentos do Espírito. O Espírito de Deus, ele está se movendo. E quando eu estou disperso, eu perco. Mas quando eu estou atento, eu me movo no Espírito. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 22. Diz assim: o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Vamos todos ler junto o verso 25 que diz assim: se vivermos no Espírito, de novo, se vivemos no Espírito, amém? Glória a Deus. Senhor, a Tua palavra vai ser ministrada, em nome de Jesus, que possamos abrir o nosso coração para sermos abençoados com essa palavra de hoje, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode sentar-se. Queridos, hoje é a penúltima ministração sobre a série Fruto do Espírito, né? Nós já estamos há mais de um mês falando sobre o fruto do Espírito, né? Hoje na verdade, hoje seria a oitava ministração, né? Mas hoje é a sétima, porque eu estou ministrando porque eu deixei de pregar sobre bondade, porque bondade estava muito próximo à benignidade, que era a gentileza. Então, de bondade eu pulei para a fidelidade, que nós falamos a semana passada. E hoje nós vamos falar sobre mansidão. Hoje nós vamos falar sobre mansidão. Mansidão também vai estar muito próximo à paciência. Mansidão tem muito a ver com paciência. Mas nós vamos falar um pouco então sobre mansidão. Aliás, mansidão é uma das coisas que tem faltado ou está em falta, né? Essa virtude do Espírito chamada mansidão, ela está em falta. Porque pelo contrário daquilo que diz a Bíblia, né? Lá em Mateus 5,5, o Senhor diz assim, Mateus 5,5: bem-aventurados ou felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, Jesus estava dizendo que aquele que tem uma atitude de mansidão, ele vai herdar e ele vai conseguir caminhar nessa terra. E ele vai adquirir uma virtude, não é? Uma virtude que ela praticamente, irmão, ela não existe. E quando eu falo ela não existe, é porque o ser humano, ele está tão perturbado, são tantas coisas acontecendo que tudo é motivo para explodir, né? Você já deve ter ouvido essa frase: estou com os nervos à flor da... Então, você não está? Em nome de Jesus, né? Às vezes, também, o contrário, né? Às vezes a gente parece que não está. Às vezes você olha para uma pessoa e você diz, nossa, aquela pessoa é um primor de pessoa. Ela é mansa. Mas aquela pessoa, ela não tem, na verdade,
a virtude do Espírito. Ela vai, na verdade, aguentando e segurando algumas coisas. Ela vive de uma falsa aparência. Por quê? Porque quando aquela pessoa que você acha que é mansa, ela explode, aí você fala, nossa, mas essa pessoa, fulano de tal fez isso? Meu Deus, por quê? Mas por que essa pessoa fez? Porque ela tentou ser o que ela não é. Porque eu tenho falado aqui que todas essas características que nós temos falado, é característica do Espírito. E não tem como você desenvolver isso de uma forma carnal. Não tem como você desenvolver isso da noite para o dia. Mas você só consegue desenvolver à medida que você caminha com Deus, à medida que você dá lugar ao Espírito Santo, né? À medida que Deus realmente você passa a ter mais de Deus e menos de você mesmo, amém? Mas antes de eu ministrar, para ilustrar e deixar um pouco mais patente do que eu estou falando, nós vamos passar um vídeo. Eu quero que apague todas as luzes. É um vídeo, acho que ele tem 2 minutos e 14, alguma coisa assim, né? É um vídeo pequenininho. Na verdade, esse vídeo, ele é um vídeo que viralizou aí nas redes sociais. Há um mês atrás, esse episódio realmente aconteceu, né? É muito parecido com o caso do desembargador, que ao pedido para ele colocar a máscara porque ele estava na praia, ele deu piti e aí foi tirado até do cargo dele, né? Então, mas esse vídeo, há um mês atrás aconteceu isso. Mas isso, irmão, que você vai ver, talvez você assim, nossa, talvez você até se espante, ou você ache natural, porque infelizmente o ser humano, ele está dessa forma, ok? Então nós vamos assistir esse vídeo para que eu possa dar continuidade na pregação. Você vai ver comigo um caso de falta de respeito, de educação, de intolerância. Você pode botar todos os adjetivos negativos que você quiser. Um homem que estava numa sorveteria no bairro Flamboyant, aqui em Campinas, se revoltou com a dona do estabelecimento. O motivo, você pergunta para mim e eu conto. Seria porque ela pediu para ele usar a máscara corretamente. O cliente não atendeu e, diante disso, a mulher se negou a vender o produto. Um outro cliente que estava ali na sorveteria registrou as cenas dessa confusão toda. Essa menina ridícula e babaca, sua palhaça, e faz alguma coisa comigo, você nessa mulher com a sua cara, seu lixo. Fala um lá pra você ver. Fala um lá pra você ver. Fala um lá pra você ver. Fala pra você ver um lá. Fala um lá pra você ver. Fala, lixo. Fala um lá pra você ver. Fala um lá pra você ver. É bom, ficou quietinha, né? Ficou com medinho, seu lixo. Fala um lá pra você. Fica olhando aí que você vai ver o que você vai arrumar. Tá achando que é comédia aqui? Você não sabe onde você tá, não. Tá achando que chegou aqui ontem? Olha que ponto chegamos, né, gente? O negócio é tão simples. Seguir uma regra não faz mal para ninguém. A dona do estabelecimento estava simplesmente querendo que essa regra fosse cumprida. Aliás, é uma determinação da prefeitura, né? Do governo do estado, não é nenhuma decisão dela. E aí vem essa pessoa e perde a cabeça desse jeito, infelizmente. A dona da sorveteria falou que vai registrar um boletim de ocorrência na polícia. Câmeras de segurança também gravaram essas cenas e vão ser entregues para a polícia para conduzir essa investigação. Então, a intolerância do ser humano, né? A que ponto chegamos, né? Então, como o repórter colocou, aparentemente uma coisa simples, uma coisa normal e uma regra, né? Eu também não gosto de máscara, né? Tá ali, a minha tá ali. Eu não gosto, né? Você sai, você soa, você não respira direito. É complicado, mas é o que? Uma norma, é uma regra. Você entra num estabelecimento, você tem que estar de máscara.
Você vai num restaurante, você tem que estar de máscara. Você vai num pet shop comprar mercadoria, você tem que estar de máscara. Você vai numa sorveteria, você tem que estar de máscara. A moça simplesmente disse: olha, eu não posso te atender, eu não vou te atender, porque se você não colocar a máscara, e ele estava com a máscara no pescoço, não é? E ele fala todo o tempo depois que não, que ele estava de máscara, mas a câmera pegou, né, de frente. Ele estava de máscara realmente, mas de forma errada, né? Estava com ela aqui no pescoço, quando deveria estar aqui em cima do nariz. Então, irmão, por uma, vamos dizer assim, uma besteira, né? Uma besteira. Eu passei, esse vídeo aí até simples diante de tanta coisa que a gente vê aí, né? Mas é só para você entender como que nós estamos vivendo, como é que está a intolerância, como é que as pessoas, elas estão perdendo facilmente, né? Como numa outra reportagem, uma pessoa disse: eu não sei como é que foi o dia desse rapaz, eu não sei o que aconteceu, né? Eu não sei o que ocorreu para ele estar daquela forma, mas não justifica, não é? Não justifica você ser assim grosso, não justifica você sair quebrando as coisas, não justifica você perder as estribeiras, nada justifica, nada justifica. Mas essa mansidão da qual eu estou falando, esse rapaz só terá essa mansidão, em primeiro lugar, se ele tiver Jesus como Senhor e Salvador. Em segundo lugar, se ele desenvolver essa característica do Espírito na vida dele, assim como eu, assim como você, não é? Nós só vamos ter essa mansidão, essa atitude de mansidão, se nós desenvolvermos na nossa vida. Porque se nós não desenvolvermos, irmãos, se nós ficarmos simplesmente lamentando ou dizendo o que Pedro, Tiago e João disseram para Jesus lá em Mateus 26, 40, quando Jesus volta, e Jesus encontra eles dormindo, e uma das justificativas era: a carne é fraca. E voltando para os seus discípulos, o achou dormindo e disse: então, nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Jesus estava falando sobre oração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito que produz o fruto do Espírito, na verdade, ele está pronto. Quem não está pronto somos nós. Nós não estamos prontos, mas o Espírito, ele está pronto para desenvolver essas características em nós: o amor, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, né? A paciência, o domínio próprio. O fruto do Espírito está pronto. Existe uma árvore com essas virtudes do Espírito. A árvore é Jesus, as virtudes é do Espírito, e eu tenho que ir até essa árvore e me alimentar dessas virtudes, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne essa é a desculpa dos fracos, e essa é a desculpa daquele que não desenvolve essa característica. Porque tem gente que erra uma vez, erra duas, erra três, erra quatro, erra sei lá quantas vezes, e está sempre falando assim: sabe o que é? É que a carne é fraca. Sabe o que mostra, irmão? Que você não desenvolveu nada do Espírito na sua vida. Você caminha há tantos anos com Jesus, você caminha há tantos anos na igreja, mas vive acionando a carne é fraca. Nós já passamos desse tempo de ficar acionando o botãozinho da carne é fraca. Bom, mas a carne é fraca, então a carne é fraca, e porque a carne é fraca, você sempre está cometendo os mesmos deslizes, os mesmos erros, caindo e fazendo as mesmas coisas. Mas Jesus disse nesse mesmo texto que realmente a carne é fraca, mas o Espírito está. Então eu posso Senhor, mas eu não consigo, talvez
eu não consigo mais. Talvez se eu entrasse num estabelecimento, sabe, e a pessoa me distratasse, eu falasse, coloque a máscara, talvez eu chutasse. Você está errado. E se eu agisse, estaria errado. Tem que ver o que ela falou. Não, ela falou, coloque a máscara. Não justifica. Você está entendendo? Não justifica uma ação, porque essa ação é uma ação demoníaca. O contrário de mansidão é ira. Vou repetir, o contrário de mansidão é ira. E ira é obra da carne. Ira é obra da carne. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você tem que ter controle. Quando a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, ela está dizendo, você tem que ter controle sobre a ira. Assim como você tem que ter controle sobre a mentira. Assim como você tem que ter controle sobre o engano. Assim como você tem que ter controle sobre o que você fala. Irai-vos e não pequeis. Diz o texto, continuando, não deis lugar ao diabo. Isso está lá em Efésios 4, 27. Ou seja, quando você dá lugar ao diabo, ele age. Você dá lugar ao diabo e ele entra na sua vida e ele provoca a ira. Esse homem, ele deu lugar ao diabo. Está sendo processado por causa de uma atitude no momento de ira, por causa de uma atitude no momento impensado. E se tem alguém, irmão, eu fico pensando, se tem alguém, ele fez isso e era uma mulher que estava lá. E se é um homem e ele está armado? O que você acha que aconteceria? Morte. Por causa do quê? Por favor, dá para você colocar a máscara direito? Não é? Mas as pessoas estão assim. Elas estão com os nervos à flor da pele. A mansidão é alguém que é desprovido. O que é ser manso? Mansidão é uma pessoa desprovida de inquietação. Amém? Você é muito inquieto? Ou muito inquieta? Uma pessoa mansa, ela não é uma pessoa inquieta, agitada. Por isso que eu estou falando, tem que desenvolver isso, porque essa é uma característica do Espírito, é fruto do Espírito. Mas a maioria das pessoas, ou a maioria de nós, somos desprovidos de uma quietude no Senhor. A Bíblia diz em Êxodo, aquietai-vos e sabei que eu sou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus, aquietai-vos. Nós temos que ter essa quietude, essa mansidão e saber esperar no Senhor. Mas somos tomados por uma inquietação. Mansidão. Os mansos são aqueles que se dobram à vontade de Deus. Eles não questionam a vontade de Deus. Mansidão vem do latim mansuetude, que significa comportamento calmo. Que significa comportamento calmo. Como é o teu comportamento? O teu comportamento é calmo ou é inquieto? Mansidão significa uma pessoa que tem controle e domínio do seu temperamento. Vou repetir. Mansidão significa uma pessoa que tem controle e domínio do seu temperamento. Provérbios 15, 1. Diz assim, a respeito de uma pessoa que tem controle do seu temperamento. A resposta branda desvia a ira,
a resposta branda desvia a ira. Então, se uma pessoa, ela tem controle sobre o seu temperamento, ela não vai usar esse ditado: se gritar comigo, eu grito de volta. Se falar A para mim, eu falo o dicionário inteiro, ou o vocabulário inteiro, o abecedário inteiro. Falou A, eu falo A, B, C, D, E e vai. Pelo contrário, aí a Bíblia vai dizer que essa pessoa, ela tem controle sobre o seu temperamento. E essa pessoa vai responder de uma forma branda. Quantas vezes nós assim, mas por que você está gritando? Não é? Por que você está gritando? Por que você está falando alto? Por quê? Às vezes não tem motivo. Mas aí quando a pessoa falou alto, o que você faz? Mais retorno para mim aqui, Juan, e aumenta o volume até o teto. Por quê? Porque você vai querer o quê? Falar mais alto. Deixa eu te informar. Sabe o que significa isso? Que você não é manso. Que você ainda não aprendeu a ter controle sobre o seu emocional, sobre o seu temperamento. Por isso que se dá muitas vezes as brigas entre os casais. A pessoa mansa, ela é humilde. A mansidão é uma qualidade que capacita alguém a controlar a sua força. Óbvio, se esse rapaz ele tivesse um controle emocional, e se ele conseguisse controlar as suas emoções, se ele conseguisse controlar o seu comportamento, ele não agiria dessa forma. Talvez para ele fosse até humilhante, né? A moça falar, olha, eu não vou te vender. Mas ele colocaria, eu já aprendi uma frase há muitos anos atrás, tem horas que você tem que engolir o sapo, não é? Mas às vezes o sapo fica engasgado, mas aí você pega as duas perninhas e engole ele, entendeu? Não é fácil. Mas quando você reage, quando você impulsiona a sua ira, você perde a razão. Esse rapaz aqui, ele perdeu completamente a razão. Qualquer pessoa que olhar esse vídeo vai falar, manda prender esse louco. Não vai nem querer saber o que, talvez se a moça falou alguma coisa que realmente ela não falou. Ele saiu quebrando tudo, não é? Perdeu totalmente a razão, porque agiu de uma forma impensada. 4 consequências da falta de mansidão. Quando você não desenvolve a mansidão do espírito, quando você não desenvolve essa virtude na tua vida, você acarreta algumas coisas na sua vida. E queridos, o que eu vou falar aqui é muito do que se passa no nosso dia a dia e muito daquilo que tem, né, na igreja, em um modo geral, e na tua vida particular. A primeira consequência da falta de mansidão, o estresse. Qual é a palavra mais falada que as pessoas falam? Eu estou... Se você está, eu não estou, em nome de Jesus, amarramos isso e jogamos no abismo, amém? Não é? Mas não fala comigo porque eu estou estressado. É uma pessoa que vive estressada, mas não é que vive uma hora ou outra, não, ela, todos os dias. Como é que você está? Estou estressado. O que aconteceu? Alguém te aborreceu? Todo dia alguém me aborrece. Né? Quando não é a minha mulher, que ela me aborrece, é o vizinho, é alguém dentro do ônibus, é alguém no condomínio, mas ou pessoa estressada e que vive aborrecida,
O estresse mata, querido. Deixa eu te informar isso, viu? Uma pessoa estressada, ela pode ter um infarto. Uma pessoa estressada, ela pode ter um pico de subir a sua pressão. E você morreu. Qual foi a causa? Estressamento. Ele morreu estressado. Ô dó. Isso aconteceu? Você morreu. Isso aconteceu? A vida continuou, tudo continuou aqui. E você foi-se. Eu espero que, tenha dado tempo de se converter. Senão o estresse será maior. Não é? Mateus 6,34 diz assim: basta a cada dia o seu mal. Então eu não posso ficar estressado todo dia, ou antecipar o estresse de amanhã. Já estou estressado hoje, quando chegar amanhã já está acumulado o estresse de hoje com amanhã, e obviamente você vai estar, com os nervos à flor da pele. E se alguém falar para você, coloca a máscara, você fala, não vou colocar. Não pode entrar aqui sem máscara. Eu vou entrar, eu quero ver como que é. Aí vira super-herói, né? Aí já acha que é o tal. A segunda consequência da falta de mansidão, a falta de mansidão provoca angústia. É uma pessoa que vive angustiada, porque está sempre olhando para aquilo que não deu certo. Não consegue enxergar o que deu certo, só consegue enxergar o que deu errado. Vive olhando para aquilo que não deu certo, e porque não deu certo, traz uma angústia, traz uma ansiedade. A falta de mansidão provoca isso. Vocês estão aí? Vocês estão comigo? Então tá, vocês estão tão quietinhos. Talvez você esteja analisando, falando, será que eu sou um estressado? Será que eu estou angustiado? 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, irmão, lance sobre ele a tua angústia, a tua ansiedade. Não adianta você explodir. Você vai explodir, você vai ferir e você vai machucar pessoas. E tem duas coisas que não voltam atrás: palavra falada e pedra jogada. Você já jogou pedra em alguma vitrine e arrebentou alguma vitrine? De algum lugar, brincando, sem querer, pá! Puxa vida, quebrou. Tem jeito? Não. Você vai ter que ir lá e pagar, vai ter que mandar consertar, colocar outro vidro. E palavra falada? Eu não queria ter falado, mas falou. E porque falou, machucou, feriu. Agora o que você vai ter que fazer? Não tem como voltar atrás, tem que ir lá e consertar, pedir perdão, acertar as coisas. Essas duas coisas não voltam atrás. Terceiro, uma pessoa sem mansidão, ela é uma pessoa insensata. Torna-se uma pessoa sem sabedoria. Torna-se uma pessoa ignorante. Na hora da raiva, não pensa para falar. Tiago 3,13. Quem dentre vós, que seja sábio, quer ser inteligente, mostre isso em mansidão mediante o proceder, irmão. Você quer ser inteligente, quer ser sábio, quer ser sensato? Mostre isso em mansidão. Busque isso em sabedoria do Senhor. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Então,
Uma pessoa que não é mansa, ela se torna uma pessoa insensata. Ela age pelo ímpeto, ela age pela raiva. Faz coisas que não queria fazer, mas já fez. E em quarto lugar, a quarta consequência da falta de mansidão. A pessoa deixa-se agir pela maldade. Torna-se uma pessoa maldosa. Maldosa no falar, maldosa no seu procedimento. E a Bíblia vai dizer que eu tenho que tirar, eu tenho que lançar fora da minha vida todo mal. Tiago 1:21. Portanto, tirando, limpando-se, despojando de toda a impureza, de todo acúmulo de maldade. Amém, irmão? Não seja maldoso. Não faça coisa com segundas intenções. A maldade não está simplesmente em você ferir uma pessoa fisicamente. A maldade está em você fazer coisas de um modo subjetivo, mas que você quer prejudicar a pessoa. Isso também é maldade. Falar mal, pegar um assunto aqui, pegar outro ali e levar lá. Isso é maldade. E tem pessoas maldosas que fazem assim: estou fazendo só para ver o circo pegar? Em nome de Jesus. Tem um íconezinho no Instagram, que é uma menininha, uma loirinha com a cara assim, maldosa. Ela diz assim: postei só para ver o que dava. Né? E faz aquela caretinha tipo: será que eu fiz alguma coisa? Maldosa. Fez. Sabe que fez. Então, a falta de mansidão me leva a ser uma pessoa maldosa. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Como é que eu desenvolvo então? Diga assim comigo: a mansidão é uma qualidade, é uma característica, é uma virtude do Espírito. Amém? Então você só pode desenvolver, irmão, isso através do Espírito Santo. A tua oração, a minha oração tem que ser: Senhor, desenvolva em mim o fruto do teu Espírito e as suas características e as suas virtudes. Me ensina, Senhor. Não está em mim, eu não sei ser manso, mas eu tenho que ser manso. Por quê? Por que eu tenho que ser manso? Você sabe por que você tem que ser ou não? Você fala assim: mas por que o bispo está pregando? Por quê? Eu tenho que ser? Você acha que você tem que ser ou não? Quem acha que tem que ser? Amém. Que de repente estou pregando e falo assim: não tem que ser manso coisíssima nenhuma. Mas se você é discípulo de Jesus, você tem que ser. Mateus 11:29, depois eu vou repetir isso mais para frente, mas eu quero só para você entender por que você tem que ser manso. Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou. Entendeu? Com quem que você tem que aprender? Quem é o nosso espelho de mansidão e humildade? Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Então, um discípulo de Jesus aprende com ele, porque ele é manso e humilde de coração. Qualidades de uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa, em primeiro lugar, é uma pessoa submissa. Submissa à vontade de Deus. Não se rebela contra Deus, mesmo que não seja a sua vontade. Vou repetir. Qual é a primeira qualidade, então, de uma pessoa mansa? É uma pessoa submissa. Submissa à vontade de Deus. Mesmo que a vontade de Deus não seja a que você queria, mas você vai orar assim, Mateus 6:10.
Jesus ensinando a oração, ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita assim na terra. Você entendeu essa oração? Quantas vezes nós fazemos essa oração? Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Amém? Mas a minha vontade, filho, é que você morra na cruz. Amém? Não? Seja feita a sua vontade. Mas a minha vontade, filho, para você é que você morra na cruz. Duro, né? Duro esse discurso, né? Então, o manso, ele é submisso à vontade de Deus. Nossa, mas eu não queria que acontecesse isso comigo. Mas foi vontade de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Você vai desenvolver isso se você não tem, você vai desenvolver. Nós temos que evoluir e desenvolver. A segunda qualidade de quem tem mansidão é que essa pessoa suporta injúrias. Salmos 38, 12 a 15. Você suporta injúrias? Mais ou menos? Não, de vez em quando. Se pisar no meu calo, eu piso nos dois. Se bater numa face, eu não viro a outra, eu dou nas duas do indivíduo. Como que é? Papai, né? Mas quem desenvolve mansidão suporta injúrias. Davi era um homem que vivia perseguido. E ele escreve assim, no Salmos 38, verso 12. Armaram ciladas contra mim. Ele está dizendo, armaram ciladas contra mim. Os que tramam tirar minha vida. Os que procuram fazer mal para mim. Dizem coisas perniciosas. E imaginam engano todo dia. Aí Davi, agora, irmão, sabe o que Davi fez? Eu até escrevi aqui, irmão, finge a demência. Amém? Finge a demência. De vez em quando você tem que fingir demência. Fala, como diz, paga de louco. Paga de louco, finge a demência. Fala, fiquei doido. Davi diz assim, como surdo eu me fiz. Demência. Ele sabia que estavam perseguindo ele, ele sabia que estava falando dele, mas falou, não estou ouvindo nada. Me fiz como surdo. Fingiu demência. Aí ele falou assim, e qual mudo? Não abra a boca. Demência total. Não é? Às vezes nós temos que fingir demência para manter a mansidão. Porque se você não pagar de louco, não fingir demência, irmão, você vai ficar louco. Finge demência, paga de louco. Continua. Sou com efeito como quem não ouve e cujos lábios não têm réplica. Não vou falar. Vai ficar cutucando para você falar. Eu te dou a réplica. Não quero nem réplica nem tréplica. Eu estou mudo. Estou mudo. Estou demente. Mas você viu? Não vi. Você ouviu? Não ouvi. Davi, conselho de Davi, está na Bíblia isso, viu? Eu não estou pegando de nenhum outro lugar, não. É da Bíblia mesmo. Verso 15. Pois em ti, Senhor, espero, e é o Senhor que vai me atender, porque o Senhor é o meu Deus, é Ele que vai te atender, Ele é a tua justiça, é Ele que é o teu socorro. Tem horas que você não tem que rebater as injúrias, finge demência. Amém? Porque se você não fingir demência, irmão, você vai perder a mansidão e não vai desenvolver. Em terceiro lugar, mansidão também não é fingimento, né? Eu falei isso no começo. Ou seja,
Não adianta você fingir que é uma pessoa mansa aqui na igreja, né? Ou em qualquer outro lugar. É um doce de pessoa. É o que eu falei no começo, né? Vou repetir, mansidão também não é fingimento. Mansidão não é um controle emocional externo, aparência de calma. Que é o que eu falei no começo, tem gente que tem que me comportar, né? Na frente do bispo, estou falando do bispo porque é aqui na igreja, né? Na frente do bispo eu sou o... né? Dá até para cantar aquele louvor. Cordeiro Santo de Deus. É o Cordeiro Santo. Mas aí, por trás, nos bastidores, a santidade virou um chifre. É o capeta. É um demônio. É grosso. Então, não finja, desenvolva isso. Não é fingimento. Não adianta você ser doce. E outra, não adianta você ser doce aqui na igreja, levanta a mão, dá glória a Deus, rodopia, fala em línguas, sai marchando e pá. Chega na sua casa, é respondão, mal educado, é mal educado com a esposa, é mal educado com os filhos, é mal educado com o vizinho. Amém? Então, a terceira qualidade de uma pessoa mansa é que ela é a mesma pessoa aqui na igreja, ela é a mesma pessoa na casa dela, é a mesma pessoa em qualquer lugar. Sabe se comportar e sabe ser doce em qualquer lugar. Amém? Amém mesmo? E por que eu tenho que desenvolver isso na minha vida? Colossenses 3:12. Colossenses 3:12 até o verso 14 assim: revesti-vos, eu tenho que me vestir, eu tenho que colocar em mim, como eleito de Deus, santo e amado de Deus, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Esse é o meu revestimento. É dessa forma que eu tenho que me revestir. É dessa forma que você tem que se revestir. Então, como que eu disse, por que você tem que ser manso? Porque Jesus é o nosso modelo. Amém? Porque servos de Deus como Moisés, lá em Êxodo capítulo 15, verso 23, é o nosso modelo. E porque a mansidão, diga comigo, a mansidão, ela gera satisfação. Amém? Satisfação. Filipenses 4:10, e eu concluo aqui. Paulo, escrevendo aos Filipenses assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovasse a meu favor o vosso cuidado, o qual vocês já tinham antes, mas os faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver satisfeito, satisfação, a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como sei ser honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso. Amém? Quem tem mansidão, ele está satisfeito. Mas ele não está satisfeito porque ele está no bom lugar. Ele também não vive mudando de lugar. A satisfação não está no lugar, a satisfação não está em tocar de igreja. Não, mas isso aqui é que eu estou insatisfeito nessa igreja. Vou buscar a minha satisfação numa outra igreja. Então eu mudo de igreja.
você vai continuar insatisfeito, porque a insatisfação é você. Está entendendo? Não é a igreja, não é um lugar. Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Você é que está insatisfeito. A insatisfação está em você, porque não aprendeu a ser manso e humilde de coração. Que o Senhor Jesus possa derramar essa porção sobre as nossas vidas hoje. Amém? Que sejamos humildes, que sejamos mansos e que possamos pedir para que o Espírito Santo governe a nossa vida. Amém? Vamos orar.